A paz de Cristo, profeta de Deus, tudo bem? Hoje é o nosso 29º dia de propósito. Hoje é dia 17 de dezembro de 2023. Como você tem nos acompanhado, nós estamos nesse propósito de 40 dias de jejum. E hoje é domingão, né? Hoje é um dia muito corrido. Pela manhã aqui na nossa igreja nós temos a EBD, e à noite, né, por volta das 6:30 da noite, começa o culto de celebração, que é uma benção. Inclusive hoje eu estarei de serviço, hoje é a minha escala como obreiro, para a glória de Deus. E eu tenho uma palavrinha aqui rapidamente para compartilhar para você. Não sei se você entrou no nosso canal através desse vídeo, né? Não sei se esse é o primeiro vídeo que você está vendo. Nós estamos nesse propósito aí de 40 dias de jejum. Tem alguns vídeos anteriores que eu te recomendo você assistir. Hoje é o nosso 29º, como eu disse, né? A gente já está finalizando, já estamos na reta final do propósito de jejum. E eu estou lendo durante esses 40 dias o livro da Cultura do Jejum, do pastor Luciano. Estou lendo o livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do Maestro Cávida. Estou lendo o livro Precioso Espírito Santo, do pastor Hernani Santos. E esse aqui também, Corações Profundos e Revelações Profundas, do pastor Hernani Santos. E durante esses 40 dias, ou eu trago uma palavra direcionada pela Bíblia, né? Faço um devocional e trago uma palavra, ou trago um trecho de algum desses livros e faço um comentário aqui. E hoje eu vou compartilhar um trecho do livro Corações Profundos e Revelações Profundas, do pastor Hernani Santos, que se encontra na página 76, que diz assim, uma frase de Leonardo Ravenhill: nunca ouça homens que não ouvem a Deus. Os homens espirituais são os homens de oração. Os apóstolos eram homens de oração. Além de serem mestres na palavra, eram mestres na oração e se dedicavam a ensinar o povo a orar. Esse sempre foi o grande segredo dos homens de Deus no passado. Eram homens e mulheres de oração. A marca mais profunda da Igreja Apostólica está em que ela ensinava nossos irmãos a orar incansavelmente, sem esmorecer. Entenda, meu amado irmão, ninguém finge que ora e ninguém finge que é de oração. A vida de oração sempre será refletida nos olhos e atitudes de quem ora. Preste muita atenção nessa frase agora. Homens espirituais geram uma mentalidade espiritual nas pessoas. E homens carnais geram mentalidades carnais nas pessoas. Eu te aconselho a comprar o livro do pastor Hernani Santos. É um livro muito bom, vai falar sobre oração, fala sobre suas experiências. E ele sempre também está estimulando, né, o leitor a ter uma vida de oração. E de repente você deve estar se perguntando, mas por que falar de oração numa live de jejum? É óbvio, se a pessoa não tem uma vida de oração, com certeza ela não tem uma vida de jejum. Porque as ferramentas de Deus, né, essas ferramentas espirituais que o Senhor deixou para o seu povo, elas estão interligadas. Exemplo, leitura da palavra, oração, jejum, dízimos, ofertas. Então, estão todas interligadas. Então, você precisa entender, se você quer ter uma vida de jejum, uma vida de devoção, você precisa ter uma vida de oração. Não tem como você descartar da tua vida a oração e fazer o jejum. Ou você ter uma vida de jejum e não orar, ou não ler a palavra, ou não dizimar. Não tem como. Você precisa incluir na sua vida essas ferramentas, esses princípios bíblicos na sua vida, para que algo espiritual venha acontecer e você viva o sobrenatural de Deus. Mas vamos lá. O que me chamou a atenção nesse texto foi essa frase final. Homens espirituais vão gerar uma mentalidade espiritual nas pessoas. E homens carnais vão gerar uma mentalidade carnal nas pessoas. Uma das piores coisas que podem acontecer é você ser liderado por uma pessoa carnal.
E quando eu falo isso, eu não estou aqui direcionando nomes, nem dizendo que é minha igreja, eu estou fazendo um apanhado no geral. Quando eu li isso, a gente consegue perceber. É só a gente entrar hoje nas redes sociais e você ver líderes que estimulam a você ter uma vida espiritual ou você ter uma vida carnal. Eu não vou aqui ficar colocando nomes, nem rótulos, até para evitar nenhum tipo de problema. Mas se você é uma pessoa que estuda a palavra, você é uma pessoa fiel a Deus, você que é uma pessoa conectada com o que está acontecendo, né, nesse cenário cristão, né, você consegue identificar os líderes que são espirituais e aqueles que não são. E quando eu falo líderes, não é só pastores, né? São líderes de vários departamentos, são líderes de vários ministérios que infelizmente não têm uma visão espiritual, têm uma visão carnal. Então, pela essa prática de carnalidade, eles não conseguem gerar, sabe, esse estímulo de espiritualidade nos seus liderados. Exemplo, eu trouxe aqui um versículo da palavra de Deus que diz assim, Marcos 6, versículo 7. Jesus envia de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre espíritos impuros. Eu acredito que Jesus aqui, ele estimula os seus discípulos a fazerem a obra de Deus. Jesus aqui, ele não tem nenhum egoísmo, né? E nenhuma tentativa de impedir que os seus discípulos façam a obra de Deus. E o interessante é por que ele envia de 2 em 2. É para quebrar a individualidade. É para quebrar esse sentimento de egoísmo das pessoas. Infelizmente é o que nós mais vemos. Líderes, sabe, tentando trazer toda a responsabilidade para si e sendo que Jesus enviou. E o nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus. O maior exemplo de liderança é o nosso Senhor Jesus. Quando eu penso em liderança, eu sempre olho para Cristo, porque ele não tinha intuito nenhum de ficar tudo nas costas dele. Pelo contrário, olha outro versículo interessante. João 14, versículo 12. Aquele que crê em mim fará coisas maiores do que estas. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus aqui não está preocupado se você vai fazer coisas melhores ou piores. Ele quer que você faça. Faça a obra de Deus. E o que nós mais vemos são líderes, sabe, preocupados com o seu ego, para chegar no final e dizer, ó, fui eu que fiz. Tudo isso que aconteceu fui eu. E sendo que, de repente, o trabalho que deveria ter uma abrangência maior, tem uma abrangência menor porque ele canalizou tudo nele. Porque é ele que faz, é ele que tem unção, é ele que tem visão, é ele que é o preparado. E sendo que Jesus está aqui, ó, vai, meu irmão. Se você crê em mim, você vai fazer coisas maiores do que estas. Então, é nítido, sabe? Deus não está preocupado, Jesus não está preocupado se você vai fazer coisas maiores, ele quer que você faça. E o verdadeiro líder espiritual, ele vai te enviar. Ele não vai te impedir. O que mais vemos são líderes impedindo que outras pessoas façam a vontade de Deus. E quando nós vemos essa situação, nós logo identificamos o nível de espiritualidade ou carnalidade desse líder. Porque, vamos olhar com calma, quando um líder espiritual impede, sabe, de pessoas a fazerem a vontade de Deus, vamos falar com calma isso aqui, de fazer aquilo que Cristo já ordenou. Ele não está impedindo aquela pessoa de fazer a obra, simplesmente. Ele está deixando que alguém faça a vontade de Deus aqui na terra. Líderes muito preocupados com o seu ego. Muito preocupado, ó, não vai fazer porque se eu não tiver, o negócio não funciona. E as coisas não são assim, irmão. Tem muita gente capacitada, tem muita gente, sabe, com vontade de fazer, só que eu via naquela época muitos líderes impedindo de pessoas a dar prosseguimento ao reino de Deus. Olha o que aconteceu. Essas pessoas que ele impediu, que tinham um chamado, era notório. A pessoa tem uma desenvoltura, tem uma oratória, o outro tem um chamado para tal coisa, e aquele líder ficava impedindo. Por quê? Por medo daquela pessoa chamar a atenção. E Jesus não tem vaidade nenhuma com isso.
Pai dá. Jesus ele envia e diz: se você tiver fé em mim, crê em mim, você vai fazer coisas maiores do que eu. Olha o que aconteceu. Essas pessoas que esses tais líderes impediram de fazer a obra, essas pessoas se desviaram. Triste notícia. E outra, e esses líderes hoje estão caídos. Sabe por quê? Porque isso aqui não é uma empresa. A igreja não é uma empresa. O reino de Deus não é uma empresa. E eu fiquei muito pensativo quando eu li essa parte, sabe, dessa mentalidade espiritual e da mentalidade carnal. Qual mentalidade que você tem? Eu vi esses líderes caídos. Eu vi esses líderes por quê? Eles não estão impedindo algo natural. Eles estão impedindo que o mundo espiritual se movimente em favor do reino de Deus. É bom você entender isso aqui. Quando um líder, ele impede de alguma ovelha, algum membro, fazer alguma coisa da parte de Deus, e mais, quando é uma ordem do Senhor Jesus para fazer o bem, visitar, evangelizar, pregar, quando esse líder, ele quer chamar tudo para si, impedindo que outras pessoas façam aquilo que foi chamado para fazer, ele corre um sério risco de tomar uma pancada espiritual, irmão. E pancada é retaliação. Que negócio é esse? Se Jesus, que é Jesus, ele enviou, como você agora quer? Não vai, fica aqui, só vai se eu for, porque eu tenho tal poder? Tem nada. É carne. Quem é espiritual, irmão, vai enviar. O líder espiritual, claro, vai te dar uma instrução, vai te ensinar alguma coisa, de repente, você melhor aqui, mas vai fazer a obra de Deus. Isso é um grande perigo de impedir que a obra de Deus seja feita por outras pessoas. Você não é Deus, irmão. Você não é Deus, irmã. Você precisa enviar pessoas. Se você vê capacidade, o verdadeiro líder, uma das primeiras funções de um líder é encontrar qualidades nos seus liderados e pegando esse aqui que tem qualidade, bota aqui, esse aqui, vai, meu irmão, vai fazer a obra. Não fica aqui, não. Eu posso te dar uma instrução, mas Deus te chamou para isso, sabe? É identificar as qualidades dos seus liderados e enviar. Foi o que Jesus fez. Mas hoje, um monte de líder carnal que quer a glória para si. Para chegar no final, fui eu que fiz. Foi embaixo da minha liderança. Gente, líder carnal, quem você é no meio dessa loucura que está acontecendo no dia de hoje? Se você é líder, você tem a obrigação de enviar igual Jesus fez. Não impeça. Cuidado. Eu vou deixar aqui uma atenção muito grande. Cuidado. A gente tem visto isso pelas igrejas. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas. A gente vê algumas atitudes de algumas pessoas. Às vezes eu acompanho alguns pastores também. A gente tem a gente tem esses conhecimentos, tem esse contato com outras igrejas também. Eu não quero aqui citar nome nem denominação. O importante é só trazer um alerta. Você não pode impedir que as pessoas vivam o chamado delas. Quando você faz isso, você está arrumando um problema seríssimo. Então quer dizer que a sua visão é maior do que a visão de Deus? Se Deus escolheu determinadas pessoas para viverem um chamado, aí você chega, vou impedir porque se aquela pessoa fizer um trabalho de excelência, vai chamar mais atenção do que eu e o pastor não vai olhar para mim e sabe, essas vaidades, esse mimimi, cuidado. Aquilo que é teu, irmão, é teu. Se Deus tem algo mais profundo com o outro, deixa a pessoa viver, irmão. Deixa a pessoa viver e viva o seu. Não impeça. É o que eu estou mais vendo no nosso meio, pessoas impedindo que a obra de Deus seja feita. E por último, um outro versículo que eu li e achei interessante. Mateus 9, versículo 37, que diz assim: Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ontem eu tive uma oportunidade de fazer um evangelismo aqui no centro de Rio das Ostras. Eu levei o meu filho mais novo, o mais velho sempre me acompanhava, o Kevin. Hoje ele estava trabalhando, ontem ele estava trabalhando. E aí eu levei o meu filhinho de 8 anos, ele estava ali participando comigo, foi muito feliz, alegre, ele está evangelizando, entregando folheto, Jesus te ama e tal.
e ali tinha uma equipe da nossa igreja, e quantas pessoas passando ali, irmão. E aqui é uma cidade pequena, deve ter 150, acho que é 180 mil habitantes. Mas imagina Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que são cidades grandes, que tem milhões de pessoas. Olha quantas pessoas que precisam ser evangelizadas. Olha o trabalho que precisa ser feito. A colheita é grande, mas tem pouco trabalhador. E aí existem líderes que impedem que outras pessoas evangelizem. Por quê? Porque ele não vai, sabe? Porque ele não quer que o outro faça. Isso está errado, irmão. Isso está errado. Nós precisamos nos posicionar. Se você tem um chamado, viva. Se foi uma ordem de Jesus, pregue. Se é uma ordem de Jesus, visite. Se é uma ordem de Jesus, ajude. Não espere. Não deixe que o seu chamado seja apagado por líderes carnais. Ontem, nós vimos a necessidade. Claro, a gente entende que nem todo mundo tem um chamado. Deveria entender. Porque o ID de Deus é para todo mundo. Não é por uma parte, é para todo mundo. Mas a gente entende que algumas pessoas gostam desse trabalho e aí a gente vai. E aí eu fico pensando assim, imagina eu vou chegar para 3, 4 pessoas e vou falar, poxa, ela não vai não. Eu estou impedindo que ela faça algo da parte de Deus e aquelas pessoas que iam receber um folheto estão deixando de ser abençoadas. E essas pessoas estão indo para o inferno. Que legal, né? Que líder é esse? Líder carnal. O líder espiritual faz o quê? Não, meu amigo. Não, minha irmã. Não, meu irmão. Vai evangelizar sim. Deus colocou o desejo no seu coração. Toma aqui o folheto, ó. Vem cá que eu vou te instruir. Claro. Ó, vou te dar uma direção. Ó, se eu não puder ir, mas olha só. Faz isso aqui. Mas não deixa de fazer a vontade de Deus, não. O nosso pastor aqui, ele nos ensina claramente. Nosso pastor Ricardo Galindo, sabe? Eu estou debaixo da autoridade dele. E ele tem nos ensinado. Eu não tenho como visitar todo mundo. Se você tem um vizinho aí, visita. Isso é uma atitude de um líder espiritual. Ó, eu não tenho como evangelizar todo mundo. Eu preciso que você visite. Eu preciso que você fale da palavra de Deus, aonde você estiver. Isso que é um exemplo de liderança espiritual. Ele vai te enviar. Ele não vai ficar te prendendo. Não, não evangeliza. Não, não visita. Não, não vai. Tá errado, irmão. Tá errado. Então, vigiem, cuidado. Porque eu tenho muito medo de pessoas que têm uma grande vontade de fazer a obra, irmão. Fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Você sente aquela energia. E eu vejo pessoas, sabe, morrendo espiritualmente até se desviar. Eu vi isso na minha igreja no Rio de Janeiro. Eu encontrei uma amiga na vigília da resposta que foi muito impedida de viver o sobrenatural, de fazer a vontade, porque líderes carnais, fuja desse fardo pesado, irmão, irmã. Se você está vendo que tem líderes carnais que estão te impedindo de você viver o sobrenatural, estão te impedindo de que você viva, sabe, a vontade, que você tenha essa vontade de trabalhar, converse com o seu pastor, sabe, vá para uma outra igreja séria, que vai te impulsionar a trabalhar, a fazer a vontade de Deus. Isso é muito perigoso. Jesus aqui, eu trouxe 3 versículos maravilhosos, que existem bastante. Tem uma colheita enorme, só que não tem pouca gente para trabalhar. Jesus não tinha vaidade, Jesus enviava. Jesus dizia, se você crê em mim, você vai fazer coisas maiores. Sabe, o líder espiritual não tem vaidade, não tem ego. Eu vou finalizar com esse comentário aqui. Eu tive que resolver um problema em Duque de Caxias e aí eu fiquei na casa do amigo meu, que é diácono, que é pregador, homem de Deus, do Marcelo Magalhães. E aí eu resolvi na parte da manhã, na parte da noite, ele me convidou para ir na igreja, na ADVEC Gramacho. Na época, quem estava ali como pastor, hoje é outro pastor, acho que é o pastor André, mas antes era o pastor Paulo, acho que era pai do pastor Samuel do Amor, se eu não me engano. E eu me lembro que o segundo ia terminar ali o culto, né? O pregador já tinha pregado e tal. Aí o segundo veio, foi passar algumas informações para a igreja. E eu olhei o segundo olhando para o primeiro, né? Para o seu Paulo, pastor Paulo. E aí ele tipo assim, ó, terminei aqui, o senhor pode vir dar a bênção apostólica.
E aí eu fico muito ligado no que acontece no culto. E quando eu olhei para o pastor Paulo, ó, pode terminar, meu irmão. Fique em paz. Aquilo ali me marcou. Eu olhei para o pastor Paulo, eu vi que ele não tinha vontade nenhuma de dizer assim, ó, a igreja é minha, eu tô de frente, eu tenho que terminar o culto sem vaidade nenhuma. Tipo, eu tenho que ter minha fatia do bolo. É o reino, irmão. São líderes com essa atitude que nós precisamos. Ei, meu filho, tu tá tocando bem aí? Vai lá. Pode terminar, pode dar a bênção apostólica. Tá em paz. A vontade de Deus aconteceu, teve louvor, teve palavra. Nesse dia teve pessoas que aceitaram Jesus. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Então, não preciso eu ter que pegar no microfone para dizer que fui eu que sou líder. Sabe? Essa mentalidade humana, essa mentalidade carnal. Eu vi aquilo ali, eu fiquei impactado pela atitude daquele pastor, do pastor Paulo. Que Deus continue abençoando onde ele esteja. Eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade de estar falando da palavra de Deus. Agradecer a você que ficou aqui até o final, que tem nos prestigiado, que tem dado uma força, tem compartilhado, tem comentado. Eu peço a você, comente, curta, nos siga e, se possível, compartilhe esse conteúdo para pessoas que queiram viver uma vida de oração, ter uma vida de jejum, ter uma vida de busca, porque eu tenho certeza que ele será muito abençoado. Tá ok? Muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe e fica na paz.